funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda segunda-feira, ou toda semana, como hoje estamos fazendo na terça-feira, tem episódio novo por aqui. Para você que nos ouve aqui nas plataformas de streaming, muito obrigado já por sua participação. E para quem ainda não conhece nossas redes sociais, pelo @não é do INSS, nas principais redes. Hoje a gente vai conversar com a BRA Consultoria e hoje o CEO da empresa aqui presente conosco aqui, Roosevelt Benedito. Tudo bom? Bom dia, Rafa. Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer a oportunidade e também parabenizá-lo, né? Parabenizá-los pela iniciativa. O nosso segmento é carente e parabéns de coração pela iniciativa. Obrigado mesmo aí. Essa ideia nossa aqui é sempre compartilhar informação com o pessoal e trazer um pouco mais de tudo um pouco que envolve esse universo de RPPS, né? A gente sabe que para quem é instituto um pouco mais grande, consegue com um pouco mais de facilidade alcançar algumas informações, mas para quem é pequeno, às vezes chegar a algumas informações ou trocar algumas ideias com esse pessoal é mais complicado. Exato. E vocês aí já trabalham aí na região de Recife, vocês trabalham com um pessoal também que é bem envolvido nessa parte, né? De ser esse tipo de perfil de RPPS, né? Exato. A gente vem buscando fomentar iniciativas como a sua. A gente sempre, né? A gente nunca fugiu de patrocinar alguns eventos via associações, né? Porque entendemos que são órgãos singulares e tem uma importância muito grande, né, na difusão, na troca do conhecimento, né, na capacitação. Então a gente apoia aqui na nossa região, vou pedir licença aqui para falar o nome, a APEP com o Adilson, né, que é o atual também presidente da NEPREM, e a gente tem apoiado a APEAL, né, e também tem vou aproveitar o gancho. Está ocorrendo aqui em Garanhuns o primeiro game previdenciário específico para RPPS, a gente também é patrocinador e tem um espaço ali também nesse evento, agora no dia 18 e 19 de maio. E além disso, também tem mais algum evento rolando agora na semana que vem também, se não me engano, em Mossoró, certo? Em Mossoró, pela Anorprev, que a presidente é a Audrey Mila, também colega da gente, e vamos estar lá também. E na próxima semana, nessa sexta-feira, em Piranhas, né, na linda cidade de Piranhas, vamos estar lá com a APEAL, que é a Associação das Previdências Próprias do Estado de Alagoas, que tem como presidente o amigo João Gomes. Maravilha. Inclusive, tanto a Audrey quanto o Adilson, né, da Norprev e da NEPREM, já tiveram a oportunidade de conversar aqui com a gente. Já fica um abraço aí para os dois que muito carinhosamente aceitaram o convite de conversar com a gente aqui também. Maravilha. Benedito, aproveitando aí para a gente conseguir ter esse nosso bate-papo aqui, o que motivou vocês aí a ter essa empresa, a BRA Consultoria, né, e entrar nessa área que é tão sui generis, né, que é o RPPS? Como é que foi essa construção de vocês aí para conseguir atender esse público tão específico que é? Então, eu comecei a mexer com Previdência nos idos de 2003, né, ali pela emenda 41. Eu fui primeiro consultor de uma empresa em Cuiabá, Mato Grosso, eu sou cuiabano, de pé rachado, né? E aí acabei me enveredando, gostando do assunto, fomos para outra empresa, desbravamos Rondônia, conhecemos lá os institutos, e aí a gente teve a oportunidade de migrar para o Nordeste, região Nordeste, em 2007. A empresa é fundada em 2007, justamente no período em que eu migrei para cá, né, para o Nordeste. Acreditei nessa terra que me acolheu, que me deu carinho, cuidou de mim. Hoje eu me sinto, vou usar o termo, né, pernambucano. Tem um termo que fala cuia pernambucano, né? Então eu já tenho um certo sotaque aqui da região. E aqui a gente constituiu empresa também e atendemos aqui cerca de 40 municípios, entre Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, assim, que eu me lembro agora são essas, né? E também tem clientes, aí se espalhou, foi para o Sudeste, Norte, enfim.
Isso que eu ia comentar, né? Que embora vocês atuem majoritariamente no Nordeste, mas vocês têm clientes em todo Em o todo o Brasil já, Brasil. né? No Sul, né, temos uma operação também. No Sudeste, temos a satisfação de atender Guarulhos. Atualmente, a gente está desenvolvendo um trabalho em Santo André, que é o Censo Previdenciário, né? Nós somos pioneiros do censo por app, por aplicativos. E atualmente a gente atende Guarulhos e a gente está com essa operação lá em Santo André. Maravilha. Tem uma ferramenta de gestão assim para o RPPS, ela acaba sendo essencial mesmo para o desenvolvimento do trabalho, né? Acredito até que pelo perfil dos RPPS vocês pegaram muito problema, muito RPPS problemático para conseguir tocar seus processos, né? Como é que vocês têm auxiliado nessa construção dessa ferramenta para os RPPS e qual que é o diferencial que ela tem e que pode ser um ponto de atenção para quem nos ouve aqui? Certo. O diferencial é que a regra de negócio é de quem realmente entende de previdência, né? Óbvio que todos os dias nós aprendemos, né? Tá? Nós estamos num processo, né? Mas pela minha expertise, pela expertise da nossa equipe desde 2003, nos credencia a dizer que temos um certo conhecimento da regra de negócio, né? Sem pretensão nenhuma, sem, né? Então, eu fui da área de consultoria, fiquei muito tempo dentro do RPPS, tá? Ali junto com o gestor, sentindo a dor do gestor, a necessidade do gestor. Então, isso acabou como que não fosse aquele software de prateleira, né? Que você vai lá e está, de certa forma, restrito. Então, por sentir a dor dos gestores, a gente desenvolveu como se estivéssemos dentro de um regime próprio. Tá? De uma maneira, procuramos colocar uma ferramenta que é bem intuitiva, né? De fácil uso, permite com que você tem muitos casos de gestores em que o cara é um faz tudo, né? Um workaholic, né? Ele está ali na recepção, ele é o cara que faz a simulação, é o cara que cuida do cadastro, é o cara que... A gente tem muito cliente pequeno nessa modalidade, inclusive. Ele é o pagador, ele é o recebedor, ele é o cara que vai na prefeitura cobrar, ele é o cara que vai na Câmara reclamar lá para o Legislativo, olha, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, a situação é essa. Eu vivi muito isso dentro do regime próprio, né? O conselho não quer se reunir, eu tenho que sair pedindo para todo mundo se juntar aqui para a gente poder conseguir gerar uma ata, passar a real situação do Instituto. Então, isso fez com que nós desenvolvêssemos basicamente junto com o gestor, né? Focamos, obviamente, o universo é bem dinâmico, o universo RPPS, né? Então, focamos muito mais na área de concessão, são 3 pilares: concessão, cadastros e na área de censo previdenciário agora, né? Depois do progestão, aí todo mundo tá nessa onda, né? De fazer o censo previdenciário, né? Onda não, obrigação, né? Pois é, obrigação essa que muita gente simplesmente deixava meio que de lado isso, né? Meio que, já tem um cadastro aqui, tá tudo certo, e isso acaba prejudicando realmente até o desenvolvimento do RPPS, né? A maioria dos regimes próprios, eu acho que isso é sintomático, tem uma dificuldade tremenda com o cadastro, principalmente quando se fala de ativos, né? O ente público, o município, no caso, me parece, né, essa é a minha visão, de que o RPPS olha o RPPS como o patinho feio da administração pública, né? Então acaba que meio que deixando de lado as obrigações do RPPS. Hoje a situação melhorou muito. Nós temos muitos casos aqui em que a concessão era feita da seguinte forma: o cara ia lá no regime, o segurado ia no regime próprio, né? Nesse momento que o gestor se preocupava em ir lá buscar a pasta física do segurado para cadastrar manualmente ali, e daí fazer a simulação e, se houvesse o direito, a concessão, né? Hoje melhorou muito, hoje você consegue, por API de dados, trazer dados, você consegue ter um grau de conscientização maior por parte da gestão pública, por parte do município, do ente público, em fornecer esses dados, Tribunal de Contas, os tribunais, né?
aperfeiçoaram muito a questão de cobrar extrato individualizado, então isso virou item, requisito ali de exigência da prestação de contas. Muita coisa evoluiu, né? Mas ainda, assim, eu considero que somos adolescentes ainda, né? Com certeza, ainda mais se a gente for pensar que estamos. Muita gente se compara, né, aos fundos de pensão, a gente realmente tem uma estrada muito longa ainda para percorrer, né? Eu tiro por base, inclusive aqui no meu RPPS, ele foi criado inicialmente para os conselheiros conseguirem tocar os processos de concessão de aposentadoria, algo que hoje é impensável. Mas você imagina que também tem muita gente, muito RPPS que foi criado mais ou menos nesse tipo de condição, né? Exato. Nossa, cara, é suspeito para falar. Eu já vi regime próprio que era debaixo era uma pasta. O RPPS resumia uma pasta sem um espaço físico, era uma juntada da legislação, a documentação numa pasta, e literalmente, cara, o cara colocava debaixo do braço e ali era o regime próprio. E aí, isso nos idos de 2007, aí você chegava, fala da importância de ter o conselho, da obrigação, primeiro, né, da obrigação legal, da importância de ter um espaço físico, de você ter um sistema de gestão, de você ter realmente fazer com que o regime próprio tenha uma identidade e passe a funcionar. Hoje, já há alguns anos que, graças a Deus, eu não vejo o regime próprio dentro de pasta, né? Hoje, toda cidade que você chega que tem regime próprio, você tem lá uma sede, tem a figura do presidente, tem tá ali com todas as suas dificuldades, mas ele está ali buscando conhecimento. Ele é forçado, né? Porque e é bom, né, essa obrigação, essa questão nova, recente, né, eu considero recente, da obrigação de certificação, né? Então isso tem ajudado muito, tem concentrado muito. Então, basicamente, eu venho dessa época, né? Mas hoje melhorou. Posso afirmar com toda certeza que melhorou significativamente. Não, ainda bem que melhorou, né? E, inclusive vocês trazendo como ferramenta de solução, né? Um sistema de gestão previdenciária. Inclusive vocês têm 5 módulos aqui, pelo menos que eu consegui Exato. identificar, né? 5 módulos diferentes aqui. Para citar aqui para o pessoal, tem o social, que é o cadastro de segurados, de processos, que é simulação e concessão de benefícios, o GIR, que é a arrecadação, Isso. FOPAG, que é a folha, e o RECAD, que é o censo. Então temos 5 módulos aí diferentes que tratam de uma boa parte do que é um RPPS, né? Qual o aplicativo que merece um destaque, por ser um diferencial aí pela parte da BRA? Eu posso colocar isso no plural? Para mim são 3. Pode! São 3. Eu dou um destaque muito grande para a social. Ela cuida da parte cadastral, né? Não dá para descrever a ferramenta como um todo, mas é muito intuitiva. E o que ocorre com a social? A gente se preocupou justamente pela questão da dificuldade de obtenção de dados, a gente se preocupou com o cadastro, né? E aí a gente foi para os outros módulos, então eu dou um destaque para processo, que é integrada com a social. A processo é como se fosse uma inteligência artificial. Basta um CPF e uma data de nascimento do segurado, desde que os dados estejam perfeitos na social, a ferramenta consegue simular e trazer todas as possibilidades para o servidor, né? Todas as regras, sejam as de direito adquirido antes da emenda 103, sejam as posteriores à emenda 103, nós temos aqui uma situação bem definida. Você tinha até a emenda 41, ali no máximo 8 possibilidades, né? Quando você pós-emenda 103, a maioria seguiu as regras da 103, né? Você vê um caso ou outro de inovação aí, você vai para 32 possibilidades, né? Então a ferramenta consegue fazer imediatamente, de forma instantânea, essa simulação. A terceira, ela simula e se o segurado tiver uma regra ali disponível, posteriormente pode simular o valor dos proventos, né, de forma imediata, desde que os dados financeiros estejam consolidados na social, né?
E aí você consegue ter a simulação da regra, do benefício, né, do melhor benefício, e a simulação dos proventos. O terceiro passo seria a concessão do benefício. Então a gente consegue customizar todas as peças processuais, tá? Desde o requerimento, portaria, as planilhas de cálculo, seja pela média ou seja integral. Se o cara foi pós-emenda 103, se ele aderiu ao RPC, algumas regras ele não vai ter direito, são integrais, então o sistema vai bloquear isso, enfim. E a terceira ferramenta que eu assim, é o nosso xodó, é a Recade. Por quê? A Recade ela foi concebida em 2000 no início da pandemia, em 2020, ela foi concebida especificamente para o município de Jundiaí, São Paulo, né? Então foi a ferramenta pioneira, né? Aliás, e foi o Instituto também, né? Vou pegar aqui os créditos, pioneiro em fazer um censo previdenciário 90% via app, via aplicativo. Então nós estávamos ali naquele momento, em março de 2020, tá? O gestor, o João, numa atitude muito pioneira, chegou e falou: olha, vocês têm aí um prazo para desenvolver uma solução, porque eu não vou recuar do censo, eu não vou desistir das minhas obrigações. Peço licença ao João para comentar isso. E a gente construiu a Recade, e a gente conseguiu a adesão de 100%, a gente conseguiu 98,70% de adesão. Estou falando de uma base de dados de 10.200 vidas, incluindo ativos, aposentados e pensionistas e os seus respectivos dependentes, né? Inclusive hoje, atualmente, a mesma base, que houve também a questão das imagens, né, da foto, é utilizada para o reconhecimento facial no Jundiaí Previdência, né? Então, o tamanho e o grau de assertividade que a gente logrou êxito naquela época. E de lá para cá a gente fez outros institutos de grande porte, como Guarulhos, Santo André, que eu citei agora há pouco, tivemos o prazer de fazer Macapá, e se eu for numerar aqui, são dezenas de situações de institutos de menor porte, né? A gente gosta de atender o pequeno também. Legal isso aí. E assim, ó, de novo, né, trazer essa parte de um recadastramento do censo feito de forma online, trazendo, como vocês falaram, de ser para servidores ativos, inativos, pensionistas, dependentes. O mínimo é que o aplicativo ele fosse realmente fácil de ser conduzido, né? E pelo percentual ali, já de primeira, mais de 98%, já é um ótimo número, né? Excelente, porque houve ganho de ambos os lados, né? Você tinha um censo tradicional antes em que era você chegava com toda aquela parafernália, né? Como que foi feito lá? Só para vocês terem uma ideia, qual é o ritual do nosso censo, o formato do nosso censo? A gente abre o maior período para que o segurado faça via aplicativo, do conforto do seu lar, né? No seu tempo livre ali, enfim, e abre um pequeno período de atendimento presencial. Mas, Rose, eu pego o sentido. Tem pessoas que não conseguiram baixar o aplicativo, tem dificuldade com o uso de tecnologia, não teve ali um neto, um filho que auxiliou, ou ele quer, o tradicional, o pequeno tem muito isso, viu? O cara quer ir lá no instituto, ele quer ir lá rever os amigos, quer dar um abraço, quer rever o pessoal da prefeitura, tem muito isso, principalmente em instituto pequeno, né? E o cara quer ir presencial, então a gente faz um período pequeno de atendimento, né? Então o Jundiaí foi feito da mesma forma. Mas lá teve um diferencial porque a gente estava no auge da pandemia, então a maior parte foi por aplicativo, né? A janela de atendimento presencial foi muito curta mesmo, com medo, porque um público já com a idade elevada, tal, naquela época todo mundo com medo dessa situação, né, que graças a Deus já se foi. Então, no caso específico de Jundiaí, a maior parte foi atendimento via app. E antes você via o censo, era o cara levava a impressora, scanner, carregava, botava 30, 40 pessoas para atender, gerava aquilo ali. Ainda assim,
geravam ali filas infernais em que só irritava, o segurado já com uma certa idade não tem muita paciência de ficar esperando meia hora, 40 minutos. Hoje é possível o cara baixar o aplicativo e fazer, mesmo que ele tenha uma certa dificuldade, tem um suporte, ele liga no suporte. A gente orienta que o nosso back-office sempre a fazer um atendimento humanizado pelo tipo de público que é. Então, olha, faça um atendimento humanizado, foca na pessoa, foca em deixá-la satisfeita, né? Então mudou o conceito, assim, para mim, Jundiaí mudou o conceito de censo, né? Trazendo até um contraponto do que a gente está conversando, né? No episódio passado a gente conversou com o pessoal de Piracaia, em São Paulo, é um instituto pequeno, e eles fizeram, a gente fez o episódio passado só falando do censo, e elas estavam conversando de que elas fizeram cotações com empresas para fazer o censo previdenciário com eles, e chegaram à conclusão de que eles fazendo por conta própria teria um quarto do custo que teria contratando empresas, assim, né? Então a gente vê que são, claro, situações diferentes, né? Não tem um tamanho de Jundiaí, por obviamente, mas elas conseguiram, de alguma forma, ainda que com muito trabalho, mas conseguiram ainda ter a resolução do censo, né? E vocês já trazem uma ferramenta que é online, qualquer um pode acessar e que dá um resultado tão bom quanto, até melhor, na verdade, né? Exato. A gente, pelo que eu disse lá no começo, por sofrer muito com o gestor ali na pele, a gente sabe até dessas necessidades, a gente enxerga isso muito bem. Então a gente tem uma modalidade em que o gestor não quer que a gente faça 100% do censo, mas ele quer a ferramenta. Esse é um diferencial nosso. Tá? Beleza, loco só a ferramenta, o custo vai lá embaixo, ele loca a ferramenta e dou a capacitação para o pessoal dele, porque o que encarece bastante a gente sabe que é pessoal, né? Então, um dos custos, né, maiores, né? Pessoal, publicidade, enfim. Então, a gente consegue fornecer só a tecnologia e ele faz o censo, sem problema nenhum. Entendeu? Então, não é que a gente quer todo o censo, não. Forneço só a ferramenta, sem problema algum. E o legal é que vocês conseguem customizar essa necessidade, né? Conforme o público, que é o RPPS, né? A população que vai ser atendida, vocês conseguem atender esse pessoal, né? Nas mais diversas formas. Sim, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, desde o pequeno RPPS, para você ter uma ideia, nós temos RPPS que tem 180 segurados somente. Tá? Então, não, não, não vou falar o nome do instituto, para não. Só você falou que o instituto é pequenininho. A gente terminou um censo, termina amanhã, um censo aqui, daqui do nosso Nordeste aqui, que a base de dados é de 450 vidas, né? Então, esse pessoal tem um 2% limitado, né, ou um 3,5%, se é pequeno porte, enfim, depende do porte, né? Ele tem uma despesa administrativa ali muito limitada. Então, você também tem que sentir isso, tem que ter essa sensibilidade de conseguir atender esse pequeno, né? Então, agora é diferente de pegar aqui, vou usar citar de um Guarulhos, né, que é muito maior, né? Quando você vai para uma média nacional de preços, ele vai ser maior. E também os problemas serão muito maiores, né, do que um instituto pequeno. Isso tem às vezes a pessoa orça e fala, nossa, mas é caro e tal. Não é caro, não é caro, entendeu? Porque você paga, você cobra e você vai receber excelência, né? Além do que, né, se você for pensar que uma vez que você faz o censo, você traz isso numa avaliação atuarial, você vê o resultado, a diferença que dá entre o antes e o depois de um censo, né? É um custo alto? Mas muitas vezes é um custo que se paga, né? É um custo que você vai ver assim, vale a pena eu ter esse custo alto, porque lá na frente ele vai me pagar. Tem um município, por motivos óbvios eu não vou citar o nome, em que a gente, após o censo, pediram para reprocessar o cálculo atuarial, somente houve a atualização da base de dados e houve uma redução de 2,5% no custeio, né, no custeio total. Só que o gestor disse, olha, já está aí o decreto aprovado, entendeu?
eu vou deixar como tá, não vou falar isso. É melhor para o RPPS, o RPPS está recebendo 2,5% a mais, né? Se eu chegar com essa proposta para o executivo de redução, né? E eu também orientei porque eu falei, cara, para você fazer uma redução, você tem que submeter ao crivo do Ministério da Previdência, né? Dar esse prévio, né? Você vai reduzindo ali, né? Você vai ter que provar que a base, né? Embora houvesse, as planilhas estavam ok e tal. Ele falou, não, deixa isso aí, deixa isso para lá. Então, 2,5 a mais para o RPPS é melhor. Mas houve a redução, né? Entendido. E vocês fazem essa parte também de reavaliação atuarial também, né? Vocês fazem meio que um combo ali também, né? A Isso, parte do censo mais a avaliação atuarial ali, né? Para poder isso. mostrar para o RPPS essa diferença, né? Exato. Por nós estarmos no mercado desde 2007, tem alguns clientes que não abrem mão de fazer reavaliação atuarial anualmente com a gente. A gente vem reduzindo esse serviço, tá? Para dar mais ênfase em censo e na social e na processo, né? Existe uma exiguidade de pessoal no mercado, né? E você vai se adaptando ao mercado. Mas alguns clientes não abrem mão, já com relação, por a gente ter atuado no quadro, então com relação a censo especificamente, a gente gosta de no final reprocessar, fazer uma reavaliação atuarial, né? E processar nos casos que a gente já fez lá atrás. Mas a gente entrega ali uma reavaliação atuarial, um relatório, e aí fica a cargo do gestor se ele vai querer mexer ou não, se ele vai submeter ao executivo. Se aumentar, ele vai ter, né? Que, se diminuir, ele pode, né? Falar, olha, guardar ali, engavetar, né? Para não reduzir a arrecadação dele ali, né? Aí fica a parte do Fica a RPPS fazer critério do essa parte, né? RPPS. Eu recomendo que faça a coisa certa, né? Mas vai ficar Ah, a com critério. certeza. Cada um sabe onde é que tá apertando o seu calo ali, né? Então Exatamente, né? são várias realidades, né? A gente Ah, tem sempre a ideia do mundo ideal, mas nem sempre é a situação, né? exatamente. E além dessa parte que vocês têm de avaliação atuarial, recadastramento, censo, folha, vocês ainda trabalham com toda uma capacitação com a RPPS, né? A gente conversou mais no início aqui, de que vocês têm alguns eventos acontecendo por aí, patrocinando realmente, né? Sendo vocês fazendo, seja vocês colaborando. Onde mais vocês conseguem auxiliar no dia a dia do RPPS? Certo. Com relação às capacitações, a gente vem fomentando elas através das associações, como eu falei lá no início. Agora mesmo a gente está trazendo a doutora Nayara Fulop para palestrar aqui para o primeiro game previdenciário aqui em Garanhuns, né? Nayara participou com a gente aqui também, inclusive, do Legal, podcast. beleza, que bom. Né? Então vocês sentiram aí a pegada, né? De quem está Foi, indo por foi, dentro. foi. A gente está De trazendo ela. Campo Grande para o Brasil todo agora. Exatamente. Agora para nossa Suíça pernambucana, que é Garanhuns, né? Então ela vai estar ali com a gente. E a gente vem também fomentando ali com a APA e com a APEP, né? A questão da parte de capacitação. E vocês têm visto assim que o pessoal tem aderido bastante a essas ferramentas de vocês e essa parte de capacitação também? Sim, com certeza. Todos os eventos que a gente tem participado, que a gente tem fomentado, vou pegar aqui para você o mais atual, Garanhuns, né? Garanhuns, a expectativa é de 500 participantes, né? Você tem participante do Brasil todo. Fechou agora Piranhas, que é na sexta-feira, pela APA, são 112 participantes, né? Estou dizendo aí algo aí em torno de 40 a 50 gestores, né? Porque geralmente o cara leva ali o diretor administrativo financeiro, ou leva alguém do conselho, ou leva alguém da diretoria ali para né, também se capacitar. Então a gente sente aí que há uma adesão muito boa, sim. Ah, legal. Benedito, eu queria te agradecer aqui pela participação com a gente e queria deixar também um espaço aberto para quem quiser entrar em contato com vocês, para quem quiser tirar mais dúvidas sobre os módulos que vocês estão oferecendo para os RPPS, questão de capacitação também, como é que faz para entrar em contato com vocês? Maravilha. A gente tem o nosso canal principal, que é o comercial@braconsultoria.com.br, né? Tem o meu contato, né, que é o posso no ar, é o código Pode, diário é fica à o vontade. 81 997776669, né?
E também estamos aí nas redes sociais, né? Porque hoje sem redes sociais você não tem vida, né? Só Hoje em dia você procurar não tem ali. mais como fugir da rede social, né? BRA Consultoria ali no Instagram, você vai encontrar a gente facilmente, né? Eu também agradeço muito pela oportunidade, e agradeço quem está ouvindo também, né? Conheço muita gente nesse meio aí, são praticamente 20 anos lidando com regime próprio, então acredito que a gente tem bastante amigos aí ouvindo a gente. Com certeza, com certeza. E que seja um episódio para o pessoal conseguir ver que tem oportunidades aí de ferramenta de gestão que possa ser algo para melhorar a vida do RPPS como um todo, né? Não somente questão de concessão, mas com todas os outros módulos que vocês possuem, né? Arrecadação, censo e tudo mais, que possa servir realmente para o pessoal ter algo como agregador para o dia a dia deles. Exato, exato. Como eu falei lá no início, o nosso foco é o gestor, né? Tá junto com o gestor, sofrer com ele. Já sofremos, né? Hoje, graças a Deus, levamos soluções, né? Então, o nosso foco é na pessoa, não é no contrato, não é, o negócio é consequência. 100% dos institutos em que a gente trabalha, a gente tem amigos, não é um número aleatório para a gente, né? Semana passada, por exemplo, eu tive em Buriticucus, lá no extremo, lá do Maranhão, passei em Santa Luzia, uma visita de cortesia, saí daqui, fui para lá para tomar um café, conhecer o cliente e também pegar um feedback do nosso atendimento, se ele está sendo bem atendido, como é que está, se existe alguma insatisfação. Então a gente por aí demonstra que o nosso foco é no gestor, entender o gestor, tá? Ser amigo do gestor, estar junto com o gestor. Maravilha! Mais uma vez, queria te agradecer aí por ter aceitado o convite de conversar com a gente aí. E queria agradecer também a cada um que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente tem mais um episódio novo aí pra gente conseguir conferir. Até mais! Um abraço!